Então vamos dar início à disciplina Cálculo Diferencial e Integral. Porém, antes da gente começar de fato o conteúdo da disciplina, já que temos alunos novos na sala, né, eu gostaria de me apresentar antes, tá legal? Então, para quem ainda não me conhece, muito prazer. Meu nome é Diego Janjar de Brisliops, eu sou professor mestre, tá legal? Engenheiro mecânico formado na Universidade de Mogi das Cruzes. Fiz meu mestrado em Engenharia e Tecnologias Espaciais no INPE, lá em São José, e trabalhei também no IAV, que é o Instituto de Estudos Avançados, logo após a finalização do mestrado, tá legal? Lá no INPE, que é Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, eu trabalhei em um laboratório cuja sigla é LAS, que significa Laboratório Associado de Sensores e Materiais. Nesse laboratório, eu trabalhei no grupo DIMARE, que é a sigla para Diamante e Materiais Relacionados. Então, lá nós trabalhávamos com nanomateriais carbonosos, por exemplo, DLC, que é Diamond Like Carbon, filmes policristalinos de diamante depositados via deposição a vapor ali, tá legal? Então, olha só, essa foto aqui é um exemplo de um filme de diamante policristalino. Tá? Esses grãozinhos que vocês estão vendo aqui são de fato diamante, tá legal? Lembrando que diamante é uma estrutura de carbono, né? Uma estrutura carbonosa. Aqui ele está depositado sobre silício, tá legal? Aqui também é outro exemplo de diamante, só que está aplicado a broca de dentista, tá legal? Para ultrassom, se eu não me engano. Tá? E por que ele o diamante interessante? Porque ele tem diversas características ópticas de interesse para a indústria e ele também é um material super duro, ele tem uma extrema dureza. Então, por exemplo, as ferramentas de corte, deposição de filmes de diamante são bastante interessantes, tá? Como janelas de raio-x também, para serem utilizados em aceleradores de luz síncrotron, também é legal. E esses filmes, eles são criados nesses tipos de reatores aqui. Tá legal? Então aqui dentro entra gás que passa por uma região de ativação, que é uma região de alta temperatura. O gás se quebra, tá? É metano e hidrogênio, essa mistura gasosa aí, e se forma diamante na superfície do silício, tá? Depois que eu terminei meu mestrado, eu fui para o Instituto de Estudos Avançados, que pertence ao CTA, Centro Tecnológico Aeroespacial, também em São José dos Campos. Lá eu continuei trabalhando com materiais carbonosos, só que não era mais diamante, agora eu estava lidando com carbono vítreo. A ideia ali era desenvolver substratos de diamante, substratos de carbono vítreo para deposição de espelhos aqui em cima, tá? Então é como se aqui fosse a base do espelho e aqui em cima era a deposição do espelho em si. Qual é o grande problema que a gente enfrentou nesse material, na época que eu fiquei lá? Embora aqui não pareça, né? Mas microscopicamente essa superfície é muito rugosa, né? Então o desafio ali era transformar essa superfície na mais lisa possível, para que a deposição do espelho ficasse perfeita, tá legal? Para utilização com lasers, esse tipo de coisa, que são aplicações mais de uso militar, já que o Instituto de Estudos Avançados é um instituto militar, ao contrário do INPE, que é civil, tá legal? E eu trabalhei nesse material numa subdivisão de óptica aplicada, a FO. Tá legal, pessoal? Saí do IAV em 2014 e desde então eu tô na Brás Cubas como um professor universitário ali, dando aula para as engenharias. Então já dei aula para engenharia de produção, mecânica, engenharia elétrica e engenharia civil, para as 4 engenharias, passando por diversas disciplinas ali. É uma profissão que eu gosto bastante de dar aula e se me for permitido eu prefiro continuar nela por muitos e muitos anos. Tá legal, pessoal? Como é que vai funcionar o método de avaliação esse semestre? Como nós temos alunos novos, então eu vou dar uma repassada rápida, tá legal? Nós teremos duas notas, né? A1 e A2. A1 é a prova regimental globalizada, que é uma prova múltipla escolha que envolve todas as disciplinas ali e vale 50% da média final. Ou seja, ela vale de 0 a 5. A2 é a nota do professor, ou seja, a minha nota, que vale os outros 50% da média final. Tá legal? Como é que eu vou dividir essa A2? Eu vou dividir em 3 atividades. A atividade A21, A22 e A23.
A21 e A22, cada uma vale 25% da A2, ou seja, de 0 a 1,25. E ambas serão virtuais, tá? Para os alunos novos, como é que eu fiz o semestre passado essas atividades aí? Eu postava no portal de vocês algumas questões múltipla escolha, vocês respondiam na própria plataforma e depois a nota já era liberada para vocês, tá legal? Já a atividade A23, não sei se vai ser virtual ou presencial, vai depender do andamento das coisas aí nos próximos meses, só que de qualquer maneira ela vai valer 50% da A2, ou seja, de 0 a 2,5, tá? E essa aqui vai ser dissertativa, tá? Essa prova aqui vai ser dissertativa, então vocês vão receber o documento de prova, vão fazer a resolução, caso seja virtual, né? Senão vou fazer em sala. E aí vocês vão me mandar via e-mail, tá legal? Eu planejei uma atividade da A2 por mês. Então a A21 fica para setembro, a A22 para outubro e a A23 para novembro, tá legal, pessoal? A média final é simplesmente a soma de A1 mais A2. Caso a média seja maior ou igual a 6, você está aprovado. Média menor que 6, reprovado, só que você, aluno, tem mais uma chance, que é fazer a AF, que é a prova de recuperação. Tá legal? Essa F, ela substitui a menor nota entre a 1 e a 2, caso ela seja superior a uma delas. Tá legal? Aí, por exemplo, assim, vamos dizer que você fez a 1 e a 2, não pegou média, a 2 é menor que a 1 e a F é maior que a 2. Ou seja, a F vai substituir a A2. Então a sua média vai ser final, né? A1 mais a F. Aí você recalcula a média. Maior ou igual a 6 está aprovado, menor que 6 reprovado. E aí não tem mais jeito. É DP ou AP. Tá legal, pessoal? Tranquilinho? Algumas informações gerais. A aula começa às 8h30 e vai até às 11h15. Essa é uma disciplina de 60 horas. Tá? O Colab... eu vou manter, na verdade, mais para exercício e tirar dúvidas, como nós fizemos no semestre passado, já que tentar fazer a teoria ali no live é um pouco complicado por problema de conexão, então eu vou disponibilizar a teoria como antecedência para vocês, tá? Aí o Colab vai ficar para tirar dúvidas de exercício, de teoria e tudo mais. Eu só peço que tenha uma certa adesão de alunos ali, né? Porque o semestre passado não foi legal, essa parte aí de presença no Colab. Então, se começar a vacilar, não aparecer e tudo mais, eu vou passar sim a dar a teoria no Colab. Aí se a qualidade vai ficar ruim, se o áudio vai ficar ruim, aí pessoal, desculpe, mas é o jeito que eu tenho de dar a maior adesão de alunos de presença ali, tá legal? Então vamos cooperar, trabalhar junto aí. O cálculo, pessoal, não é uma matéria de brincadeira, é bastante coisa, nós temos muita coisa para ver, tá? É pesado, então não deixe para estudar de última hora. Eu sempre falo isso, mas em cálculo isso é mais verdade do que nunca, porque a quantidade de coisas é elevadíssima, tá legal? Então não deixe para estudar tipo uma semana antes da prova, porque não vai dar bem não vai dar certo. Então tentem dividir o estudo aí toda semana, depois da aula, tentem manter as semanas aí em dia, tá legal? Ou pelo menos não deixe acumular muita coisa para a última hora. A bibliografia utilizada, eu vou utilizar o livro de cálculo do James Stewart, volume 1, que é a tradução da 7ª edição norte-americana. É exatamente esse livro que eu vou usar, tá? Exatamente esse livro aqui. Depois eu vejo se eu consigo disponibilizar o link para vocês, se eles têm também na biblioteca virtual ali da universidade para disponibilizar, mas é exatamente esse livro que eu vou utilizar, tá? Apenas o volume 1. A agenda dessa aula é a introdução ao cálculo diferencial integral, e também a avaliação diagnóstica, que eu já mandei para vocês por e-mail, né? Estou gravando, na verdade, essa aula após a nossa live, que foi de manhã, porque deu alguns problemas de conexão, então estou regravando. Então, essa parte de avaliação diagnóstica, vocês já estão sabendo, já estão fazendo. Inclusive, agora, 3 horas, vocês já até me entregaram. Então, vamos lá, pessoal. Introdução ao cálculo diferencial integral. Pessoal, o problema inicial do cálculo diferencial integral é o problema da área, tá? O problema da área tem a ver com cálculo integral, tá? Qual que é a questão aqui? Vocês conhecem quadrado, retângulo, trapézio, losango, círculo, entre outras figuras regulares planas, tá? Vocês sabem calcular a área dessas figuras aqui. Por quê?
Porque é mais simples, porque já existem equações prontas para isso, tá? Já existem equaçõezinhas ali que são prontas, você só joga na equação, você já sabe que, por exemplo, a área do quadrado é lado ao quadrado, lado vezes lado. A área do retângulo é base vezes altura, tá? A área do trapézio, base maior mais base menor vezes altura, dividido por 2. Ou seja, veja que todas as figuras aqui já têm equações prontas para o cálculo de área, tá? Só que nem sempre é assim. Às vezes nós podemos ter figuras irregulares onde eu não tenho uma equação pronta para calcular essa área. E a área é um conceito de extrema importância quando a gente fala de engenharia. Então, como é que a gente faz para calcular a área de uma figura irregular que não tem uma equação própria para isso? Como é que a gente acha essa equação? Tá? Bom, os gregos já sabiam há mais de 2.500 anos atrás que eles poderiam, por exemplo, pegar uma figura irregular e subdividi-la em polígonos, em figuras que eles conhecem a equação para calcular, entendeu? Então, por exemplo, ele pegou essa figura irregular e quebrou em diversos triângulos aqui. E área de triângulo a gente sabe calcular. Tá legal? Então quer dizer que a área dessa figura irregular é dada pela área da somatória dos retângulos aí, tá legal? Então a área da figura é A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A5. Cada área aqui, né, A1, A2, A3, é um triângulo. Então triângulo 1, triângulo 2, triângulo 3, 4 e 5, né? A coisa fica um pouquinho mais complicada quando a gente está lidando com figuras como um círculo, por exemplo, tá? Vamos imaginar que nesse momento aqui, ó, a gente quer calcular a área da circunferência, mas a gente ainda não conhece. Desculpa, pessoal. A gente ainda não conhece a equação de πr ao quadrado, tá? A gente quer calcular a área através do método de exaustão, né, que eles chamam aqui, que é justamente pegar a figura que eu quero ali e aproximar utilizando outros polígonos ali, né, outras formas. Então, por exemplo, eu quero a área do círculo azul. Se eu pegar o triângulo aqui, que só tem 3 lados, e calcular a área dele, ele vai me dar uma aproximação da área do círculo, né? Agora imagina que eu vou pegando figuras que eu vou aumentando o número de lados, tá? O número de lados aqui. Observe o seguinte, cada vez que eu aumento o lado aqui, ó, um lado, a figura vai ficando mais próxima do formato do círculo aqui, ó. Por exemplo, a 7, ó, veja que já começou a ficar mais próxima de um círculo. 12 lados também, embora ainda não seja perfeito. Tá legal? Então, pelo método da exaustão aqui, eu consigo, pela somatória de áreas, tá? Pela somatória de áreas do polígono aqui, eu separo ele aqui como se fosse uma pizza. E pela somatória de áreas, cada vez que eu tenho aumento os lados, mais próxima a área do polígono é a do círculo que eu quero, tá? Então é o seguinte, se eu fizer esse polígono, o número de lados do polígono, que eu vou chamar de n, tender ao infinito, tá? Significa que no fim, esse polígono aqui vai ter exatamente a fórmula do círculo. Então, a gente pode dizer que a área da circunferência, quando o número de lados do polígono tende ao infinito, é justamente o limite da área do polígono com n lados. Tá legal? De novo, a área da circunferência é igual ao limite da área do polígono, ou seja, limite da área do polígono é quando ele vai se aproximando do formato de círculo. Tá legal? Quando isso acontece? Quando o número de lados tende ao infinito. Tá legal? Então, nessa situação aqui, quando o número de lados tende ao infinito, a área do polígono é exatamente, ou melhor, desculpa, é exatamente não, ela tende à área da circunferência, ela é igual, tá legal? Tranquilinho? Agora, esse é um caso só, mas o que a gente mais vai ver pra frente é o seguinte, é o cálculo da área sob um gráfico, tá legal? Então imagina aqui, ó, um gráfico bidimensional de coordenadas cartesianas, x e y, tá legal? E o gráfico é esse cara aqui, ó, tá? É só a linha aqui, ó, tá? Esse gráfico é construído pela equação y igual a x quadrado. E eu quero saber a área que está aqui embaixo do gráfico, tá legal? Então olha só, não existe
uma equação para calcular essa área aqui, tá? Então, eu preciso lançar mão de alguns artifícios do cálculo integral. Como é que a gente vai achar essa área? A gente vai utilizar aproximações de uma figura geométrica que a gente conhece a equação de área, que é um retângulo, tá legal? Então veja, olha só, se eu pego essa área aqui e particiono ela em retângulos, tá? Veja que nesse caso eu já vou ter uma aproximação da área que eu quero aqui, ó. Tá legal? Ainda não tá precisa porque você vê, tem triângulo ainda, retângulo vazando para fora da área do gráfico que eu quero. Só que, observe o seguinte, cada vez que eu vou diminuindo a base desses retângulos, eu consigo, naturalmente, colocar mais retângulos embaixo desse gráfico aí. Tá legal? E veja que os espaços para fora eles vão diminuindo, tá? Então, vamos diminuir ainda mais essa base aqui, a espessura do retângulo. Fazendo isso de novo, olha só, eu consigo colocar mais retângulos ali e os espaços vão diminuindo. Ou seja, quanto maior o número de retângulos que eu consigo colocar embaixo desse gráfico aqui, tá? Mais próxima a somatória das áreas desses retângulos é a do gráfico que eu quero. Tá legal? Então imagina que eu fizesse o seguinte, eu diminuísse tanto essa base aqui, ó, tá? Que o valor dela tende a zero, da base tende a zero. Ele não é zero. Ele não é zero, ele se aproxima de zero, tá? Então, significa que eu vou colocar, quando a base tende a zero, o que acontece é o seguinte, eu consigo colocar N retângulos aqui dentro, eu consigo colocar um limite infinito de retângulos aqui dentro. Observe, a base tende a ser zero, mas ela nunca chega a zero, tá? Ela tende. Então, esses retângulos vão ficar extremamente finos, tá? Só que nessa condição, quando o número de retângulos tende a infinito, significa que a somatória das áreas desses retângulos vai ser exatamente a área que eu quero do gráfico. Tá vendo aqui, ó, como os espaços já começaram a sumir? Então, se eu somar todas essas áreas aqui, vai ficar exatamente a área embaixo do gráfico, que é o que eu quero inicialmente, tá? Então, assim, quando a base do retângulo tende a zero, a somatória dessas áreas tende a ser a área que eu procuro do gráfico. Tá legal, pessoal? Essa é a ideia do cálculo integral. Basicamente é particionar a área que eu quero em diversos retângulos e somar a área deles para, no fim, achar a área que de fato eu procuro. É uma ferramenta, é um artifício. Tá legal? Essa é a ideia do cálculo integral, tá? Essa é uma das aplicações. É achar a área embaixo do gráfico aqui. Mas, por exemplo, imagina que eu tenho um gráfico aqui, um bidimensional, e queira rotacionar ele. A partir do momento que eu rotaciono, eu vou ter uma figura 3D. Tá? Como se fosse aqui, né, uma cúpula de abajur, parece, né? Com a integração, dessa maneira, eu também consigo achar o volume de um sólido rotacional. Tá? Então já sei como calcular a área, já sei que dá para calcular a área, dá para calcular volume de uma figura tridimensional também com integração. Olha só, eu também tenho aqui, ó, posso achar o comprimento de um arco, também é um conhecimento de extrema importância para engenharia, particionando ele em partes aqui, ou menores, calculo o comprimento desse arco. Falando mais de engenharia, aplicação geral, eu posso utilizar os conceitos de integração, por exemplo, para achar o centro de gravidade de uma barra. Uma ferramenta de extrema importância para quem é engenheiro civil, para quem é engenheiro mecânico, tá? Então, a ideia do cálculo integral e diferencial é trazer ferramentas que expandam a mente de vocês para casos gerais, tá? Não mais para casos simplificados, é para casos gerais. Então aqui, ó, pessoal, essa aqui é só uma imagem para dar uma cara para vocês do cálculo integral, tá? Vocês têm esse símbolo aqui, toda integral tem esse símbolo aqui. É como se fosse um símbolo de soma, tá, pessoal? Integração nada mais é do que uma somatória de áreas de retângulo para achar a área que eu quero no fim de uma figura embaixo de uma área sob um gráfico, tá legal? Nesse caso aqui, ó, eu estou lidando com uma integral indefinida, tá? Integral indefinida é quando eu não tenho números, não tenho o número aqui em cima nem aqui embaixo, é só o símbolo, tá? A integração definida, aí você vai ter um número aqui e um número aqui, que nós chamamos de limite de integração, tá legal?
Mais uma diferença entre integral definida e indefinida é o seguinte: toda integral indefinida dá como resultado uma família de equações. Tá legal? Toda vez que eu integro uma integral indefinida, surge um c aqui, ó, mais uma constante. Tá? Uma constante é um número qualquer. Tá? Constante é sempre um número. Não é número com letra nem nada, é só um número. Tá? Então esse C pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5. Tá? Por isso que a gente deixa indicado que é um número. Eu ainda não sei qual é, mas eu vou indicar que existe um número aqui. Quando eu estou lidando com uma integração definida, o que eu tenho como resultado final é um número, é um resultado numérico, tá? Resultado pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, tá? Então, integração indefinida, por exemplo, kx mais uma constante, kx mais 1, kx mais 2, kx mais 2000, kx menos 1000, tá legal? É um número aqui. Então, cada uma dessas que eu citei agora é uma equação. E todas elas são o resultado dessa integração. Tá legal? Agora, se eu tivesse uma integração definida, eu teria como resultado um número. Então, sei lá, a integral de uma equação dá 8, dá 3, dá 4, dá um número apenas. Tá legal? Essa é uma diferença entre integração definida e indefinida. Básica, né? Agora, pessoal, a gente falou um pouquinho da parte do cálculo integral. Vamos entender um pouquinho mais agora do cálculo diferencial. E o problema central do cálculo diferencial é o problema da tangente, tá? É o seguinte, pensa que eu tenho um gráfico aqui, ó, um gráfico qualquer que é desenhado por uma equação y igual a f de x. Aqui, né, vai uma equação. Aí, sob esse gráfico, eu traço uma reta tangente t. Uma reta tangente é aquela que cruza o gráfico num ponto só. Nesse caso, o ponto P. Tá legal? Eu quero saber qual a inclinação dessa reta, que é um valor numérico, tá, pessoal? É um número. Uma inclinação igual a 8, igual a 3, igual a menos 2, vai determinar se essa reta tá assim, se ela tá assim, se ela tá para cá, tá? Eu quero saber a inclinação dessa reta. Só que aí eu tenho um pequeno problema, porque para achar a inclinação de uma reta, eu preciso que ela passe por 2 pontos, tá? Eu preciso de uma reta secante. Então, qual que é o artifício aqui, ó? Eu vou pegar essa reta aqui, vou rotacionar ela de maneira que ela passe, por exemplo, por um ponto pelo ponto P e um ponto aqui. É o que a gente chama de reta secante. Tá legal, pessoal? Reta secante é quando a reta cruza 2 pontos. E aí, eu consigo calcular a inclinação dessa reta secante aqui, ó, tá? Como é que eu faço isso? Tá? A partir do momento que eu tenho 2 pontos, né, cruzando aqui, eu tenho a coordenada do ponto A, a coordenada x do ponto A, a coordenada x do ponto do x aqui, tá legal? A coordenada A vai ter uma correspondente f de A e a coordenada x vai ter uma correspondente f de x aqui, né, para dar o parzinho ordenado ali, o parzinho x e y, que vai determinar cada ponto. Como é que eu calculo a inclinação de uma reta? É simplesmente a diferença entre os f de x dos pontos dividida pelos próprios pontos aqui, tá? Então são as coordenadas y dividida pelas coordenadas x, pela diferença entre elas, tá legal? Então a inclinação dessa reta secante, inclinação a gente chama de m, da reta PQ, é f de x menos f de a, que vai dar esse lado aqui, dividido pela base x menos a. Tá? Beleza, achei da reta PQ, só que não é o que eu quero. Eu quero a inclinação dessa reta tangente aqui, tá? Essa equação aqui, ó, essa inclinação, ela é simplesmente uma estimativa dessa, tá? É um artifício para a gente achar essa aqui. Como é que a gente vai fazer, então, para achar essa inclinação da reta tangente a partir dessa reta secante aqui? Olha só, eu tô aqui, certo? Inicialmente eu tô aqui. Vamos fazer esse ponto Q tender ao ponto P, tá? Ou seja, vamos mexer esse ponto Q em cima do gráfico de maneira que cada vez mais ele vai se aproximar do ponto P, tá? Então o ponto Q tá aqui, vou passar ele para cá, vou passar ele para cá e vou traçando retas. Vejam que cada vez que eu aproximo o ponto Q de P, a reta secante vai sofrendo uma rotação junto. Ela vai se aproximando da inclinação da reta tangente. Tá legal?
Então, vamos dizer que essa aqui, ó, a reta tangente, tem uma inclinação M e a reta secante é a inclinação MPQ, tá? Então, olha só o que acontece. Quando o ponto Q ele tende a P, significa que a inclinação da reta tangente é o limite da inclinação da reta PQ. Tá legal? O que significa Q tende a P? O Q está se aproximando de P. Está se aproximando de P. Então, a reta vai rotacionando junto. Então, quando o Q tende a P, significa que essa reta secante vai ficar cada vez mais paralela à reta P. Na situação limite, quando o Q está extremamente próximo de P ali, o que acontece? A reta secante vai ter exatamente a mesma inclinação da reta tangente. Tá legal? Então, quando o ponto Q tende ao ponto P, ou seja, quando o ponto Q se aproxima do ponto P, uma situação limítrofe, significa que a inclinação da minha reta tangente é igual à inclinação da reta secante PQ. Tá legal? Tranquilinho, pessoal? Deu para entender o conceito? Aqui eu quero que vocês entendam o conceito. Qualquer coisa me perguntem na sala. Tá legal? Na sala, né? No Colab, né? Virtualmente. Tá legal, pessoal? Então, essa é a ideia do problema da tangente, que é central no cálculo diferencial. Tá legal? O cálculo diferencial ele tem diversas aplicações nas engenharias. Uma delas, que nós vimos em física, são problemas de velocidade, de distância, tá legal? De calcular, de achar equações, de calcular taxa de variação de velocidade, como eu posso achar a aceleração a partir da velocidade, tá? Como eu posso achar a velocidade a partir de posição. Essas coisas eu consigo resolver com cálculo diferencial, tá? Então, por exemplo, taxas de variação, que são as derivadas, eu consigo, com cálculo diferencial, estimar como uma população está crescendo, consigo estimar variação de preços, tá? O escoamento de água por uma tubulação, o custo mínimo de um produto ou qual a menor quantidade de material que eu vou gastar para fazer uma embalagem de determinada coisa, tá? Qual a condição que vai me dar a menor quantidade de material possível ou o menor custo, tá? Essas respostas são dadas utilizando o cálculo diferencial, tá legal, pessoal? Tranquilinho? Então esse aqui, como exemplo também, é a cara do cálculo diferencial, das derivadas, né? Esse tipo de coisa, tá? Nós vamos utilizar uma notação similar a essa aqui, não é a única, tem outra também, tá? Mas eu particularmente gosto mais dessa aqui, fica claro que a gente está lidando com derivadas, tá legal? É só para vocês terem uma ideia do que é derivada e tal, a gente vai entender muitas dessas equações aí e aplicar na prática, tá legal? Tranquilinho, pessoal? Agora, então, a gente pode dizer, vocês viram, apareceu o conceito de limite em diferencial, apareceu o conceito de limite em integral, então a gente pode dizer que o cálculo, ele é o ramo da matemática que trata de limites. A gente vai ver limites bastante aí, a parte inicial do curso trata de limites, e a gente utiliza isso para entender os conceitos de derivadas e integrais, tá legal? Agora, o importante é que vocês entenderem que o cálculo e os seus problemas, né, problema de diferencial, de integral, na verdade eles são inversos, tá legal? Inclusive, a integral, ela é conhecida como antiderivada. Ela meio que desfaz o que a derivada faz. Quer ver? Ó, por exemplo, assim, ó, uma derivada simples, x ao cubo. Derivando esse cara aqui, eu tenho 3x quadrado, tá? Aí vamos integrar esse 3x quadrado aqui, ó. Se eu integrar esse 3x quadrado, olha o que dá. X ao cubo. Ou seja, eu voltei aqui, tá? Então, se eu pegar o resultado de uma derivada e integrar, eu volto na equação que originou a derivada. Tá legal, pessoal? Então, veja que eles são problemas inversos. Pessoal, não se preocupe aqui com esses cálculos, com essas coisas. Nós vamos ver isso com profundidade ao longo do curso. A ideia aqui é só para vocês terem um pouquinho da noção do que é o cálculo diferencial e o cálculo integral, tá legal? E algumas simbologias, né? Algumas fórmulas para vocês já começarem a se familiarizar, tá legal, pessoal? Então, pessoal, era isso que eu queria passar na aula de hoje. Me perguntem, podem me perguntar no Zap, no Colab. Semana que vem a gente se vê, então. Um grande abraço e até mais.